Oi, gente! Eu me chamo Isabelle, tenho 23 anos, sou residente e torcedora do Fortaleza. E sou uma mulher cis, heterossexual e frequento o estádio Arena Castelão, né, no caso, com muita frequência. O que é o esporte na sua vida hoje? Hoje, basicamente, o esporte virou, assim, acho que 90% da minha vida, porque envolve tanto a minha paixão, né, com Fortaleza e com o futebol no geral, quanto o trabalho, né. Ainda que, né, a gente esteja caminhando a passinhos pequenos, né, que nós estamos começando nesse meio agora, mas, assim, ocupa pelo menos 90% da minha vida, com certeza. Quais esportes você normalmente acompanha ou assiste, seja em casa ou espaços esportivos? Futebol, sem dúvidas. E o que eu mais acompanho fora ele é vôlei. Vôlei, com certeza, é o que eu mais me interesso. E antecedentes só os outros que o Fortaleza participa. Então, tipo, futsal, basquete, sempre que o Fortaleza está, também acompanho presencialmente ou virtualmente também. Já vê o futebol americano também? Vem aí também. Uma nataçãozinha Com da certeza. vida, vem aí. Você vai a espaços esportivos assistir competições com frequência? Com bastante frequência. Sempre envolvendo o Fortaleza. E aí a gente volta a falar sobre as outras modalidades, né? Então a gente já acompanhou praticamente todas as modalidades do Fortaleza, então vou com bastante frequência a todas. Mas tu pratica também algum? Não. Eu sou uma atleta aposentada. Na adolescência, né? Praticava vôlei, cheguei até a competir pelo colégio onde eu estudava, mas hoje em dia, desde a pandemia, né? Parei de praticar. E entre esses espaços que tu falou que tu frequenta, quais são eles que tu já frequentou, tu ainda frequenta hoje com bastante frequência? Tipo assim, futebol, a Arena Castelão, sem dúvidas. E pra acompanhar o futsal e o basquete do Fortaleza, o CFO, que é ali vizinho, né? Mas também já frequentei muito o Paulo Sarazate pra assistir partida de vôlei. Tudo. Nesses espaços que você frequenta, já frequentou, é comum ver mais homens ou mais mulheres? Com certeza, mais homens. Em todos eles. Não importa o esporte, eu acho que a predominância é sempre do sexo masculino. Você acredita que a violência de gênero, seja verbal ou física, seja um dos motivos para afastar as mulheres desses espaços? Com certeza. Porque apesar da gente estar em outras épocas, mas essa diferença de gênero e, consequentemente, o preconceito entre eles ainda existe, ainda é um fato. E eu acho que isso muito se dá pela presença, muito mais homens do que de mulheres. Você consegue identificar a presença de pessoas LGBTQIAPN+, em espaços esportivos aqui no Ceará? Se sim, que proporção? Sim, mas é em uma proporção, assim, bem minúscula. E eu não... Tipo assim, as pessoas que eu vejo, que eu sei que frequentam, são as pessoas próximas de mim, que eu sei que fazem parte da comunidade. Mas se não fosse isso, acho que não seria nem perceptível. Entendi. Até porque é mais difícil perceber, né? Assim, como é que você vai saber a orientação sexual da pessoa e tudo. E normalmente essas pessoas que frequentam esses espaços já vão meio que disfarçadas. É exatamente isso. Porque, tipo assim, as pessoas, além delas, na vida, por conta de todo o preconceito que essas pessoas sofrem, elas já tendem a ser mais acuadas com medo da visão pública. Imagina em um espaço onde é bem frequente tanto o assédio, o preconceito e essa discrepância entre os gêneros que frequentam. Você tem alguma experiência pessoal ou conhece alguém que tenha passado por situações de violência de gênero em ambientes esportivos? Sim. Assim, experiência e principalmente vivências de outras pessoas próximas, né? Já cheguei a passar por alguns tipos de desconfortos, e principalmente de assédios, mas é muito interessante como eu só passei por isso quando eu estava ou sozinha ou na presença de outras mulheres. Porque homens, principalmente, eles tendem a respeitar um outro homem, independente de quem ele seja ou de quem ele conheça, né? Se ele conhece. Então, eu ando muito com homens, principalmente aos estádios. Então, eu sinto que existe que eu sofro menos assédio ou qualquer tipo de violência de gênero por causa disso, por andar com outros homens e porque homens geralmente tendem a respeitar. Mas as pessoas que conheço, que já tiveram vivências desse tipo, já têm uma realidade diferente da minha, ou andam sozinhas, ou até mesmo com outras mulheres. E, infelizmente, quando a gente está nessa situação,
a gente está muito mais vulnerável por causa disso. Eles não tendem a respeitar a gente exclusivamente. Teve algum tipo de intervenção policial? Não. Em violência de gênero, não. Acho que só por balbúrdia mesmo que a gente costuma fazer no estádio, mas não com violência de gênero. Em caso de violência de gênero, como você agiria e a quem recorreria? Por exemplo, esse caso aconteceu de novo e agora eu sei como lidar com essa situação. Você saberia a quem recorrer e como agir de modo geral? Então, vide a campanha que o Fortaleza fez no último jogo, agora a gente sabe que existe um número específico para ligações de violência à mulher, que é o 180. Mas, antes disso, eu já sabia que a gente sempre fala, né, que existe um ônibusinho roxo lá na Arena Castelão, que é onde tem uma equipe especializada para tratar desse tipo de violência de gênero. Então, aconteceu. Agora, o que eu faço? Principalmente, procurar uma segurança, seja com as pessoas ou com o policiamento, se eu estiver próximo. E, em seguida, procurar o ônibusinho roxo, que eu sei que é o afago, né? Sim. Que a gente tem nessa situação, em caso de não estar perto de uma delegacia, como é o caso da Arena Castelão, que não tem. Se existisse um aplicativo que pudesse facilitar as denúncias contra a violência de gênero, incluindo um botão para contatar a polícia rapidamente, um alarme para chamar a atenção das pessoas ao redor em casos de violência e vários canais de denúncia e informações para todos os tipos de violência de gênero, você acredita que se sentiria mais protegida para frequentar esses espaços esportivos sozinha ou acompanhada, até mesmo de outras mulheres? Não, com certeza, absoluta. Eu acho que seria muito mais fácil até mesmo de informar as outras pessoas. Olha, isso aqui aconteceu comigo e eu fiz isso, sabe? Porque nem todo mundo sabe que como a gente estava falando do ônibusinho roxo, nem todo mundo sabe para que ele está ali e se ele vai dar algum tipo de assistência para outras pessoas. Se tem gente naquele momento lá para te dar assistência, né? Porque as pessoas ficam muito dispersas, principalmente nos estádios. Então, tem algo na palma da sua mão que pode te ajudar a resolver um problema que é constante, quer queira ou quer não, seria um facilitador enorme. Inclusive, eu vi recentemente nos coletivos de Fortaleza um bannerzinho, chama a Nina, né, que você lê um QR Codezinho e entra numa conversa no WhatsApp. Obviamente é um assistente virtual, mas por lá você pode, inclusive, fazer um boletim de ocorrência. Que legal. Se você sofrer algum tipo de assédio ou violência de gênero dentro dos coletivos. Então, só que dentro dos coletivos ainda é muito limitado. Então, se houvesse algo que estivesse na palma da sua mão novamente, para resolver uma situação que é constante em todos os nossos ambientes, inclusive no ambiente que é predominantemente de sexo masculino, seria com certeza uma mão na roda para que a gente pudesse fazer a denúncia, que as pessoas tivessem mais dispostas, né, a denunciar e principalmente cessar com essas situações. Tu estava falando sobre o ônibus lilás e eu lembrei que teve um dia desses que eu fui a trabalho e eu senti a curiosidade e vontade de conhecer o ônibus lilás, né, para saber como funcionava o atendimento à mulher. E eu cheguei em um horário que faltava acho que 1 hora para começar o jogo. E tu sabe que 1 hora para começar o jogo já tem muita gente transitando ali. Muita gente. E não tinha ninguém. E nem sabiam como informar. As pessoas que estavam ao redor, bombeiros, as pessoas da limpeza não sabiam como informar. Exatamente. Então, tipo, como eu tava falando, as pessoas são muito dispersas. Então, assim, se existe aquele serviço ali, ou era pra ter pessoas o tempo inteiro, a partir do momento que abre os portões até o momento que fecha, ou pelo menos ter alguém que dê algum tipo de assistência. Porque, assim, a delegacia na Arena Castelão, ela é desconhecida, né? Você só sabe se você cometer alguma coisa, os policiais te levam até lá. Mas até então, até isso é desconhecido. Então, nessas horas, você precisa muito de um facilitador. Porque a situação, ela já é desconfortável, já é desconcertante. Então, ainda você tem que ficar, meu Deus, onde é que tem um policial? Onde é que tem alguém? Não, tá ali na palma da sua mão, você faz a denúncia, você chama a polícia. Seria, com certeza, uma mão na roda. Faz uma denúncia anônima, inclusive, Anônima, que é um problema para muitas mulheres, Com né? certeza. Pois é, a gente não sabe nem como lidar nessas situações. Você acredita que um aplicativo de combate à violência de gênero aqui no Ceará seria um avanço para as políticas públicas do Estado? E qual a importância de ter um aplicativo assim? Acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas políticas públicas de modo geral. Políticas públicas com certeza, porque a gente não vê... A gente tá vendo agora com a nossa vice-governadora Jade, né? Vídeo o Agosto Lilás que ela fez, inclusive levando isso como uma pauta para Fortaleza. Mas antes
da vice-governadora fazer esse tipo de ação, a gente não se via, principalmente sobre os nossos políticos, não se via falar muito sobre isso. Então, é uma questão política, é uma questão pública. Então, a gente precisa que as pessoas deem mais voz a isso, sabe? É muito bom ver a vice-governadora do estado do Ceará abrir essa pauta, falar sobre isso, levar a um lugar que enfim, tem muito público masculino e que as mulheres ainda têm receio de visitar. Então, com certeza, é uma pauta pública e seria imprescindível ter a divulgação do governo, principalmente, sobre esse aplicativo, se existisse. Porque seria, assim, ótimo tanto para quem usa, quanto para quem produz. Porque é realmente estar mais perto do seu público e saber do que é que ele sofre. Perfeito. Meu nome é Isabelle, tenho 23 anos, sou uma mulher cis e hétero. Frequento a Arena Castelão e mesmo sabendo que sou passível de ser vítima de violência de gênero, mas gostaria muito de não me preocupar em ser mais. Diga não à violência de gênero.